Olá, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto, que apresentamos na RTV, no canal 19.1, no HD digital. Um grande abraço a você que nos acompanha todas as semanas. O programa tem a sua apresentação inédita na quinta-feira, às 21 horas, e a reprise do programa acontece no domingo, às 11 horas da manhã. E sempre a gente tem convidados, todos eles muito especiais, né? Abordamos vários assuntos e é muito bom a gente estar onde nós estamos hoje. Estamos sendo recebidos aqui no escritório do advogado Giovanni Duarte de Oliveira, meu amigo já há muito tempo. E eu já há algum tempo tinha o desejo de vir aqui para entrevistar o Giovanni, para a gente conhecer um pouquinho da história do Giovanni, que é uma pessoa que passa um astral muito bacana para a gente, muito legal. E, além de ser um grande profissional na área do direito, um dos grandes profissionais de Santa Catarina na sua área, ele nos recebe hoje em seu escritório para a gente conversar. Muito bom estarmos aqui contigo, doutor Giovanni. Muito obrigado por nos receber e nos dar a oportunidade de conversar um pouco, falar um pouco a respeito do direito, a respeito da sua carreira, conhecer um pouco mais da sua história. Tudo bem? Tudo bem, Dante. É um prazer estar aqui mais uma vez. E uma honra para nós receber esse convite, né? E devido à relevância da sua audiência, né? É muito bacana ter essa oportunidade de falar para você, para o seu público, que é qualificado, né? Então, estamos à disposição. Ficamos felizes com a sua visita e estamos aí para todas as perguntas que puderem ser feitas. É um jovem advogado ainda, né? Mas com uma trajetória já bastante conhecida e destacada, né, com uma atuação muito especial em todos os aspectos, né? O doutor Giovanni Duarte de Oliveira é filho de Criciúma? Nascido em Criciúma. É isso mesmo, sou daqui da terra. Nasceu aonde? A família morava onde? Quando nasci, morávamos aqui no bairro Comerciário, aqui do ladinho. Do lado do São Cristóvão, onde aqui é bairro São Cristóvão, né? Nesse ponto aqui é São Cristóvão, mas é contíguo, né? É do ladinho. O escritório do Dr. Giovanni Duarte de Oliveira fica praticamente ao lado da Igreja Católica do bairro São Cristóvão, né? Pertinho do bairro Comerciário. Na realidade, né, Giovanni, aqui é uma área central, né? Agora é tudo considerado centro, né? Antigamente era muito mais dividido, né? Mas agora tá tudo junto, né? Tudo muito próximo muito aqui. próximo, Quantos anos de advocacia? Dante, eu iniciei na carreira jurídica em 1999, no dia 23 de setembro, onde eu comecei um estágio, né? E aí, em seguida, concluí o curso, né, universitário. E então, em 2001, nós iniciamos oficialmente, né, aí com a aprovação no exame de ordem. Então, temos 22 anos de advocacia. 22 anos de carreira, né? E se formou aqui mesmo, em Criciúma, doutor? Na Unisul de Tubarão. Unisul de Tubarão. Tem alguns profissionais que eu conheço do direito. É uma instituição bem antiga, bem tradicional, né? Eu não me lembro se a Unisul ela já tinha o curso de Direito antes da Unesc, doutor Giovanni? Sim, muito antes. Porque tem vários profissionais. Inclusive, quando eu fiz o curso, nem existia ainda na universidade aqui de Criciúma, na Unesc, não existia direito ainda naquela época. Pois é. Eu conheço a nossa universidade desde que era a FUCRE, né? A faculdade, a FUCRE. Cresceu muito. Alguns dias atrás eu estive lá fazendo um trabalho e é um universo fantástico. É um exemplo de universidade. É uma grande universidade. A gente tem acompanhado evoluções muito importantes, tanto na nossa região, quanto, né, com representatividade aí pelo país, né? Muita gente de fora vindo estudar aqui. Verdade. A gente imagina, né, doutor Giovanni, estando distante, a gente, aliás, não imagina o tamanho da representatividade de uma universidade como a Unisul, como a Unesc. Eu falo da Unesc por ser a nossa universidade local, né? Em todos os aspectos, ela tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, né? Sem dúvida. Não é só o ensinar, as universidades têm projetos fantásticos, né? Além da formação dos profissionais. Então, as nossas universidades realmente são muito importantes para a vida da sociedade de maneira geral, né? E a universidade é da comunidade, né? Exatamente. É da comunidade. E a gente vê parcerias importantes que eles fazem, nacionais e internacionais, inclusive, né? Verdade. Então, importância grande. O Giovanni tem uma história já, né, bastante longa, apesar de ser um jovem advogado, né, um pouco mais de 40 anos de idade.
e muito conhecido, porque o Giovanni é muito atuante, né? E tem um perfil seu, Giovanni, que eu admiro muito, dentre outros, que é primar pela excelência em tudo, ter ideias, projetos que animam muito a gente, os seus clientes, seus amigos. Você é aquele tipo de pessoa sangue bom, de alto astral, né? Que está sempre motivando as pessoas, né? Acho que essa palavra motivação cai muito bem para a sua pessoa, né? O Dante, todas as situações que nós vivenciamos têm um lado positivo, não é? E mesmo que quando a gente erra, quando a gente está numa etapa de aprendizado, o erro faz parte. Então, se nós focarmos no erro, então nós estamos deixando de focar na solução. Então, eu gosto muito de focar a solução, o positivismo, né? O encaminhamento legal, o encaminhamento bacana e que produza, né? Que tenha uma produtividade boa, que tenha algo de bom para oferecer para as pessoas. Então, muitas vezes, isso se encaixa porque nós atuamos preventivamente, mas tem muita gente que ainda recorre, né, para procurar algum tipo de recurso quando tem alguma necessidade, algum problema. Então, quando a gente pega esse problema e mostra para o cliente que, além da solução, tem algo de bom ainda a ser feito, né? Tem alguma coisa a ser empreendida, né? Gosto muito de empreender, tenho uma veia empreendedora. Então, a gente começa a mostrar isso para as pessoas e aí tudo fica mais leve. E além de mais leve, você tira, inclusive, um resultado muitas vezes bastante positivo, não é verdade? Então a gente gosta de motivar as pessoas a buscar resultados. Foco nos resultados, porque é isso que no fim do dia entrega algo de valor, né? Então a gente tem esse perfil com base nisso, porque quando se empreende, quando se produz, você deseja o quê? Um resultado positivo. Então vamos em busca do resultado positivo, deixar as coisas ruins de lado. Ainda mais nos tempos atuais, né, doutor Giovanni? Porque hoje em dia o mercado, em geral, é muito competitivo, né? Então você tem que ser bom no que faz, porque senão fica para trás, né? Exatamente. E o Brasil é um país de grandes desafios, né? Você bem comentou, né, que a gente tem uma trajetória aí de mais de 20 anos. Então, nesses 20 anos e outros tantos profissionais que estão há mais ou há menos tempo, isso vai gerando uma experiência importante em todas as áreas, né? Então, eu digo que o empresário que ele vence no Brasil, ele tem grande chance de ser ainda mais vencedor em outros países. Porque o país, né, que nós vivemos, o nosso país que nós adoramos, né, é realmente cheio de desafio. Então, precisamos estar sempre pujantes, né, e focados em algo que produza algo de valor para nós, mas primeiro para as pessoas, né, entregar solução para as pessoas. Ô, doutor Giovanni, e como é que surgiu o desejo de ser advogado? Como é que veio essa intenção de, não, eu vou para o direito? Eu lembro do dia que eu tomei essa decisão. Eu era uma criança ainda. Era? O que eu queria era que as coisas fossem justas. Como eu queria que as coisas fossem justas, eu pensei o seguinte: então eu vou trabalhar na justiça. Tudo bem, mas a justiça, muitas vezes, dependendo do ponto de vista que você tem, não parece tão justa assim, né? Então, eu achei que, para buscar que as coisas fossem justas, eu entendi que a advocacia me daria essa capacitação, essa condição de buscar a justiça. Então, se a justiça entrega uma resposta equivocada para as pessoas, que pode acontecer, porque é feita por seres humanos, então não está sendo justa. Mas na advocacia, eu buscando pela justiça, posso não encontrá-la em alguma oportunidade, pelo equívoco de alguma parte, mas buscando a justiça, a gente sabe que está com a missão sendo colocada em prática todos os dias. Então, quando eu queria as coisas justas quando criança, eu tomei a decisão de ser advogado. Interessante, que bom. Porque, na verdade, né, Giovanni, para nós leigos, eu como leigo, né, a leitura do direito ela é muito complexa. É subjetivo. Parece ser muito difícil, às vezes a gente discute muito, né? Eu que faço rádio especialmente, né, que é minha vida toda,
Muitas vezes eu discuto comigo mesmo, mas por que é assim? Mas por que a leitura é desta maneira? Bom, eu estou vendo uma coisa e acontece outra, né? O direito no Brasil, ele proporciona esse tipo de entendimento, de dificuldade de entendimento? Não é que ele não é que ele Ou a justiça, as leis? não, essa é a ideia, né? Mas o ordenamento jurídico brasileiro, ele é complexo realmente. E tudo é muito subjetivo, né? A gente costuma dizer que na matemática, aquela velha fala, né? 2 mais 2 são 4. Exato. No direito, então, você tem interpretações, pontos de vistas que são individuais. Então, cada um levanta um ponto de vista diferente e que pode parecer para aquele que está de um lado do direito mais interessante fazer a opção do que para outro, né? E em dado momento, a própria justiça entende de um jeito, diferente de outro momento que entende de outro. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas têm informações, né? Elas têm percepção acerca dos assuntos e interpretam de maneira diversa, assim como todos nós, seres humanos, temos pontos de vista diferentes a partir do mesmo assunto, né? Então, realmente, o direito no nosso país, ele abre essa margem, essa possibilidade de várias interpretações. Então, o direito não é uma ciência exata, né? Então, e aí o resultado disso muitas vezes se reverbera, sim, em ações que são exatas, né? Como uma condenação ao pagamento de um determinado valor, não é? Então, o nosso direito realmente é também um grande desafio que nós temos aí a vencer. Pois é um desafio e eu admiro muito a sua profissão, porque tem que conhecer muito, tem que estudar muito. Quem acha que é fácil ser advogado, no meu ponto de vista, olhando de fora, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que é muito difícil ser advogado no Brasil, né? Tem que ter um conhecimento profundo, tem que estudar o tempo todo, porque assim, a visão que eu tenho uma visão de uma certa situação, mas quem vai ter o direcionamento correto é o advogado. Né? Que estuda as leis, que conhece as leis. Então, nem sempre é aquilo que eu penso, né? É que a advocacia ela te habilita para você fazer né, para você atuar em determinada área em que você se especializa. E o que acontece? Nós temos inúmeros profissionais na área, né? Temos grandes profissionais na advocacia e que a partir do momento que o ser humano vai mudando, né? As visões acerca de determinados assuntos vão, né, sofrendo alterações. O mundo como um todo é muito dinâmico. Então isso faz com que a própria pessoa que tem uma expectativa de direito, assim como quem está, né, representando a justiça, tenha visões diferentes em momentos diferentes. Ou seja, há 30 anos atrás, se você visse uma pessoa fumando num restaurante, você teria uma avaliação. Hoje você tem outra. Então é a mesma pessoa pensando de modo diferente em um momento diferente. Mas a sociedade, supostamente a mesma? Não, o mundo é dinâmico, tudo mudou. Então, na medida que a evolução humana vai acontecendo, né, a própria interpretação do mesmo texto de lei também vai sofrendo mutações. É verdade. Hoje a gente discute muito, né, doutor Giovanni, situações que ocorrem no dia a dia. Por exemplo, eu estou no futebol, né? Há poucos dias atrás eu entrevistei lá no meu programa na Rádio Cidade em Dia um jogador que atua pelo Nação, que foi alvo de um ataque preconceituoso, racista, num jogo em Jaraguá do Sul. E ele foi chamado de macaco e teve uma reação imediata, acionou o árbitro da partida, o árbitro acionou o policiamento e isso foi para a justiça, está na justiça. Essas coisas lá antigamente, conforme o Giovanni acabou de falar, as pessoas achavam que podia falar, ou coisas parecidas com essa, mas a sociedade evoluiu e hoje as pessoas têm que tomar... Eu citei um exemplo, mas tem outras tantas e tantas situações preconceituosas que hoje são consideradas crime e têm punição, né, Giovanni? Sem dúvida. É por isso que nós temos que estudar a todo momento na advocacia, porque essas interpretações mudam. E o nosso comportamento precisa mudar também, né? Coisas que eventualmente se fazia
anos atrás, hoje não são mais admitidas, não é? Então, situações como essas, emblemáticas, né, que você acabou de relatar, Dante, elas são grandes exemplos, né, dessa mudança social, dessa mudança, né, no convívio entre as pessoas, especialmente aspectos culturais também, né, que em determinados lugares são admitidos, em outros não, né? Então, isso tem grande relevância no direito, nas decisões, né, na forma como o direito é conduzido. É interessante que as pessoas, de forma geral, elas têm que acompanhar essa evolução. Eu digo assim, quando entrevistei esse jogador, o Fernando, se não me falha a memória, até disse a ele, ó, não existe mais desculpa de desconhecimento. Hoje em dia não tem mais como ter desculpa de desconhecimento, com televisão, com redes sociais, enfim. As pessoas ouvem falar, assistem assuntos relacionados a situações como essa, a todo dia, a todo instante. Então, eu não sabia que isso é crime, que isso é contra a lei. Não existe mais, né? É uma das primeiras coisas que a gente aprende no direito, é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? Então a lei está ali, ela está publicada. Depois que tem a publicização da lei, não há mais como alegar que você desconhece, né? Então, falar que eu não sabia disso, não cabe mais como não cabe como defesa, não cabe mais, não cabe como defesa. Então, a penalidade vem. Então a gente precisa realmente cuidar. Mas Dante, aqui na recepção do escritório, tem ali Gálatas 5:22. E se você tem benignidade, eu não vou entrar no detalhe de cada palavra, mas se você respeita os preceitos éticos e morais, não tem lei para te condenar. Porque isso tudo, antes de ser uma lei, vem do respeito com as pessoas, não é? Quando você respeita, quando você tem atitudes positivas com as pessoas, né? Não ofende ninguém por questões morais, por questões da sua própria consciência, então não tem lei para te condenar, não é verdade? Muito bem, estamos conversando hoje com o Dr. Giovanni Duarte de Oliveira, estamos sendo recebidos aqui no seu escritório, nós vamos para o intervalo, voltamos já já com a sequência do programa e vamos ouvir mais do Dr. Giovanni Duarte de Oliveira, o convidado do programa desta semana. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Hoje, o nosso convidado, o nosso entrevistado é o advogado Giovanni Duarte Oliveira, que está conosco no programa desta semana. E eu lembro sempre que o programa inédito é apresentado, vai ao ar na quinta-feira às 21 horas, aqui pela RTV, canal 19.1 no HD digital. A reprise do programa é no domingo, às 11 horas da manhã. E todos os programas estão no meu canal de YouTube. Inscreva-se, vai lá no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia, inscreva-se, clica lá no sininho, dá um like, você vai receber as notificações e todos os programas que nós fizemos estão lá no meu canal de YouTube também.
Giovanni, aqui nessa sede atual, há quanto tempo vocês estão trabalhando nesse Desde endereço? 2009. 2009. Desde 2009. Nós compramos a casa em 2007, aí fizemos a reforma dela total e aí em 2009 nos instalamos aqui. E são quantos profissionais que atuam aqui Hoje contigo? aqui dentro, em torno de 20 profissionais, fora os que atuam ainda de fora, né? Eu nem imaginava, tantas vezes que eu vim aqui tomar um cafezinho com o Giovanni e a gente conversava, não imaginava que tivéssemos assim tantos profissionais. Aqui é um local muito cômodo, muito bem arrumado, tudo dentro do estilo do Giovanni, que eu conheço tanto, né, e sei que ele prima pela excelência. E é um local realmente muito, onde a gente é recebido com muito carinho, com muita educação, com muita atenção. Isso também faz parte, né, Giovanni? Porque desde a entrada da gente, a gente chega na recepção, já é um atendimento que passa uma coisa tão boa pra gente, né? Faz parte também do teu modo de ser e de viver e de trabalhar, Giovanni? O Dante, todos os negócios, todas as empresas, né, para nós não falar do nosso negócio, do nosso escritório, mas todas as empresas, todas as entidades, digamos assim, elas são criadas por pessoas e para pessoas, né? Então, seja onde for, se você é bem tratado, né, você tem uma experiência positiva. E se fala muito hoje, né, a gente estuda muito sobre a jornada do cliente. Jornada do cliente é o quê? Desde o momento que o cliente tem contato, sabe da sua existência, até no momento em que você encerrou o ciclo de atendimento. Quando você vai num restaurante, por exemplo, você sabe do restaurante, você tem uma experiência, né? Quando você chega no restaurante, você tem uma experiência. Quando você senta à mesa, quando você é recebido, não é? Tudo isso são experiências da jornada do cliente. Então, eu acredito que tudo quanto você pode fazer para agradar as pessoas, porque você trabalha para pessoas, embora você possa trabalhar para empresas, né? Mas por trás do CNPJ existem CPFs, ou seja, pessoas de novo, né? Então, tudo que você faz e cria uma experiência positiva para as pessoas é um bom resultado, com certeza. Pode até ser que a comida não seja tão boa no restaurante, né? Mas se a pessoa é bem tratada, ela volta. É verdade, porque o contrário também. Você vai num restaurante, a comida pode ser ótima, mas se o atendimento não for bom, é isso que eu falo, não vai cativar, né? Então isso é importante. E aí quando se tem esse perfil e aí se coloca na prática profissional, tem tudo para qualquer empresa, né, dar certo. Ô Giovanni, e qual é a área do direito que você, Giovanni, atua? Área empresarial. Empresarial. Eu penso, né, que a empresa, né, é quem gera renda, né? O Estado não gera renda, né? A empresa gera renda. As pessoas que trabalham nas empresas geram renda. Então, a escolha pela área empresarial é para, então, apoiar, né, quem está atuando nessa área a fazer as coisas, primeiro de tudo, da maneira correta, da maneira justa, não é? E prevenindo, né? Sempre prevenindo as suas ações, não errando e com a prevenção também fazendo uma produção, tendo uma produtividade mais protegida e melhorada. Porque a partir do momento que você conhece a lei, sabe de leis novas, você entende, né, qual é o objetivo. Tem até a lei das diretrizes orçamentárias, né? Elas demonstram para você o caminho dos investimentos aí para os próximos anos. Então, quando você tem essas informações da lei, ou seja, você recebe informações importantes para colocar em prática no seu negócio. Então, é isso que o direito empresarial, né, entrega todos os dias, que não é só defender e nem ajuizar processos. Aliás, eu acho que isso é a última coisa a ser feita, né? A gente costuma dizer que é zero processo, não ter nenhum processo. É ajudar as pessoas, os empresários, a fazer uma atuação dentro da lei e que tenha um bom resultado. Pois é, Giovanni, eu assisto tantos empresários reclamarem do sistema no Brasil, né? Que é difícil ser empresário, questão tributária e outras tantas situações. E a atuação de advogados nessa área empresarial tem sido muito importante, porque como você disse,
Acho que a orientação, isso aí é fundamental, porque o empresário cuida de tanta coisa, de uma folha de funcionário enorme, de pagamento disso e daquilo, e de buscar tecnologias novas, e às vezes passa desapercebido alguma situação que ele não poderia deixar passar desapercebido, para que a lei seja respeitada, para que ele possa atuar e trabalhar conforme manda a lei, né? E aí o advogado é muito importante nesse sentido. É importante o advogado, é importante a contabilidade, é importante a auditoria, né? É importante ter profissionais capacitados na área técnica, porque muitas vezes o profissional ele é muito técnico e muito inteligente e competente naquilo que ele faz, né? Desde um mecânico, passa pelo próprio advogado, um engenheiro, né? Um médico, um cabeleireiro, seja quem for, é bom naquilo que faz, mas tem uma gestão por trás disso. Tem uma questão administrativa, uma questão financeira, uma questão contábil. Então tem que ter pessoas capacitadas nessas pontas para que esses pilares, né, sustentem a empresa, sustentem esse mundo empresarial, que quanto mais pessoas capacitadas tiver, e no direito não é diferente, como você bem colocou, mais a empresa então consegue estar dentro da lei e usar todo esse conhecimento para crescer, gerar mais renda e com isso deixar mais recursos no caixa da empresa, pagar bem, adequadamente, corretamente e melhor os seus colaboradores, né? Pagar em dia os seus fornecedores e também gerar a parte de imposto que cabe, né? Que não é pouca. Verdade. Eu me lembro cumprir a legislação, né? Antigamente, lá na minha adolescência, eu trabalhei em escritório de contabilidade e o termo era guarda-livros, né? Sim. Hoje a gente vê uma empresa de contabilidade, gestão empresarial, é outra história. E é um trabalho que é feito em conjunto mesmo, com advogados que atuam na sua área, né, Giovanni? Sem dúvida. O mundo é da contabilidade, né? São profissões que andam lado a lado, né? Para fazer uma holding, por exemplo, precisa ter um contador, um contabilista, né? E um advogado que entendam do assunto. E numa empresa, né? Outro tipo de empresa, holding também um outro tipo de empresa, não é diferente. Toda empresa precisa ter essa coluna, né, de profissionais para dar essa sustentação. E antigamente a contabilidade registrava o que acontecia. Hoje a contabilidade é necessária para dizer como que a empresa deve atuar para ela ter o imposto pago da maneira correta, né? A precificação do seu produto da forma correta, né? É a base inicial. Não dá mais para você abrir uma empresa, ver o que vai acontecer. Não, você tem que conversar com a contabilidade antes, com o contador, com o advogado antes, para dizer o rumo, né, do seu negócio e aí sim você ter um alinhamento de rota para que dê tudo certo, né? O Giovanni, e como é que foi a evolução nesse campo, na sua área, né, de atuação empresarial? Isso vem de pouco tempo para cá? É uma coisa que já anda dessa forma já há muito tempo? Como é que você vê essa evolução? Você diz em relação à minha atuação na área empresarial? Eu digo na questão do interesse do empresário em buscar esse suporte. Cada vez mais a cultura vai mudando, não é? Tem muita gente que a gente sabe que tem a cultura ainda de remediar. A cultura de remediar é quando acontece um problema, procura recursos, né? Mas tem um número muito grande de empresários que antes de começar os negócios, já procuram se certificar, se cercar, saber do que tem, né, naquele mundo em que ele está entrando, de legislação, né, de profissionais que conhecem a respeito daquilo, de experiências, como nós falamos já de contabilidade, de advocacia, de engenharia, seja a área que for, né? Então, hoje estão se cercando desses profissionais antes de começar. Então, a visão está mudando, a nossa cultura vai melhorando. O mundo é dinâmico, como a gente já colocou, né? Agora, cada vez mais, os empresários estão preparados e cercados de bons profissionais para que o seu negócio dê certo e, mais do que isso, com uma visão de startup também muitas vezes. A empresa, embora às vezes não tenha uma qualificação de startup, mas tem uma visão, tem um procedimento, né? Ela tem um status de startup porque faz com velocidade, né? O que antigamente você entendia como normal
levar um ano para ter um resultado, hoje não. Hoje se espera um resultado que levava um ano, agora em 3 meses. Por quê? Porque tem informações para conseguir isso. Então basta colocar tudo isso, né, de forma alinhada e fazer a coisa acontecer com agilidade. Eu não sei se eu estou certo, Giovanni, mas eu acho que um tempo atrás, ou um bom tempo atrás, ainda existia, com as pessoas de mais idade, pessoas que eram empresários mais antigos, uma certa resistência a essas situações que hoje são normais e cotidianas para você como advogado de atender. Sem dúvida. Hoje essa juventude, os filhos desses empresários, os netos, eles estão vindo com outra visão, né? Antigamente se via procurar um advogado quando se tinha um problema para ajuizar uma ação ou para se defender de uma ação. E eu mesmo já recebi pessoas que disseram, eu tenho um orgulho de nunca ter entrado no escritório de advocacia. Eu assim, pois é, então você perdeu a oportunidade de se cercar de informações importantes para você tomar decisões importantes. E eu sempre costumo dizer o seguinte, se você tem informações corretas, você tem decisões corretas. Se as suas informações não são fidedignas, as suas decisões baseadas nessas informações que não estão tão certas assim, podem ser também decisões equivocadas. E quando você tem informações corretas e tem isso de uma forma rápido, então você decide rápido e toma ações positivas que te trazem um resultado rápido. Então isso tem mudado. Aquela visão de antigamente de procurar um recurso, né, procurar um advogado quando se tinha um problema, hoje não. Hoje tem muita gente, muita empresa, muito empresário, muitas pessoas procurando ser assessoradas, né, pela contabilidade, pelo jurídico, enfim, por questões de perícias, né, das suas áreas, né, como engenharia, por exemplo, para fazer a coisa certa já do começo e ter um resultado bem mais rápido. Para não ter o problema, né? E aí o que acontece? Assim, né? É mais prazeroso você assessorar alguém que não tem problema, né? Porque você assessora e a pessoa se previne, do que lamentar e remediar casos que já aconteceram, que poderiam ter sido conduzidos de uma forma diferente com profissionais capacitados, né? Isso serve para todo negócio, serve para toda a área, serve para todas as profissões, assim como você for fazer uma obra e aí não tem um engenheiro que faz o cálculo adequado, não é? E depois aquela obra vem a ruir, né? Porque não teve alguém capacitado para fazer aquilo. Então não adianta chamar o engenheiro para depois ver o que está errado, né? Tem que ter um engenheiro para ele prevenir como fazer certo. Não deixar acontecer o estrago. O Giovanni uma vez me disse, eu não me esqueço, Dante, não tome nenhuma decisão sem consultar alguém. Então isso serve não só para o empresário, o pequeno, micro, médio, grande empresário, as pessoas de maneira geral. Serve para mim. Serve para mim. Quando eu vou fazer algum negócio, eu vou consultar pessoas que entendem acerca daquilo, que entendem desse assunto, né? Porque ninguém sabe tudo. Aliás, quanto mais acha que sabe, é o que menos sabe, né? Verdade. E o culto, né? Quanto mais ele estuda, mais ele vê que não sabe, né? O inteligente é assim, o sábio é assim. Então, quanto mais a gente acha que está na frente, né, de questões importantes, que sabe tomar decisões importantes sozinho, mas a gente toma a decisão equivocada. Então eu mesmo quando faço negócios, eu vou então atrás também de me certificar dos profissionais específicos de cada área. Muito bem. O Giovanni, agora há pouco você usou um termo da rapidez, né? Essa coisa que também evoluiu muito, porque hoje, com toda a tecnologia que se tem, com todo o conhecimento e essa situação de as pessoas buscarem uma boa assessoria, já não demora tanto para certas decisões, né? Às vezes, antigamente, mas isso vai demorar uma eternidade, eu não vou atrás disso. Hoje é muito mais rápido, né? Até pela está tecnologia. tudo na palma da mão, né? É muito mais fácil. Está tudo na palma da mão, né? Está tudo na palma da mão. Eu não preciso pegar um livro para buscar uma lei, eu vou aqui, no celular eu já tenho essa descrição da lei, né? Exatamente. E aí essa juventude, cada vez que vem chegando, né, no mercado de trabalho, né, os millennials, né, essas gerações, né, que vêm chegando com uma pegada diferente, né? É tudo muito mais rápido, né? É tudo com mais, tudo mais intuitivo, é tudo com mais configura, né? Tem no direito, por exemplo, o legal design, né?
Que é usar as figuras no lugar de textos. Então, ao invés de você fazer um texto grande, você faz um texto menor usando figuras, né? Que você vai falar direito com design, o que tem a ver, né? Pois é. Então, antigamente, isso era até engraçado se falar. Hoje, não. Então, as coisas estão muito mais rápidas, a informação ela corre muito mais rápida. Tudo vai na internet e se acha um caminho, não é? Então, no direito, isso tem sofrido grandes transformações, especialmente no mercado, né, do direito, que é um mercado muito tradicionalista, não é verdade? A gente vê assim, o conservadorismo muito presente, né, na função do advogado. Agora, isso, nos últimos 10 anos, tem mudado de uma velocidade, assim, com uma velocidade muito grande. Então, tem muitas coisas acontecendo na área do direito, né, que a gente percebe assim que se você não continua estudando, como você disse, fica para trás totalmente. O direito entrou numa era digital, né? Numa era de utilização das redes sociais, que antes isso era muito mal visto, né? Então essa evolução toda tem trazido o mundo do direito para um dos mercados hoje que tem mais mudanças tecnológicas, né? O uso de softwares, de aplicativos, isso tem mudado bastante a forma de atuação do advogado. Nós estamos conversando com o advogado Giovanni Duarte de Oliveira, que está nos recebendo aqui no seu escritório. E eu falei de Oliveira de novo. Que coisa, mas é força do ato. Não tem o D, né, Giovanni? É Giovanni Duarte Oliveira. Me perdoe pela minha falha aí, né? A gente conhece há tanto tempo. Isso não muda nada. E eu acabei, de novo, me equivocando. Mas Giovanni Duarte Oliveira, meu amigo, advogado, tem uma coisa muito interessante também, que depois a gente vai falar, depois do intervalo, que é um hobby que o Giovanni tem, né? Não sei se você tem outros, mas Tenho alguns. Eu conheço, né? Até porque tem uma propaganda antiga no rádio que dizia o seguinte, ainda tem até hoje, acho que eu vi há pouco tempo na Tupi, brasileiro não vive sem rádio. E um outro ditado popular é o seguinte, brasileiro adora carro. Depois nós vamos falar sobre isso, apaixonado por carro. É difícil achar principalmente o homem, não que seja só os homens, né? Mas é difícil achar um homem que não gosta de carro, né? E a primeira coisa que a gente quer é um carro, normalmente. Antes da casa, é um erro, né? Antes da casa a gente quer o carro, né? E então depois nós vamos falar sobre esse hobby também do Giovanni Duarte Oliveira, que está nos recebendo hoje nesta entrevista para o programa Dante Bragato Neto, que você assiste. O programa inédito na quinta-feira, às 9 horas da noite, com reprise no domingo, às 11 horas da manhã. E todos os programas estão lá no meu canal de YouTube. Vai lá, busca lá no YouTube Dante Bragato Neto, Esporte Notícia, inscreva-se no meu canal e aí você pode assistir todos os programas, ver na TV, eu quero assistir de novo, vai lá no meu canal de YouTube. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o último bloco do programa desta semana. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você.
Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, com o último bloco, com essa entrevista com o advogado Giovanni Duarte Oliveira, que nos recebe aqui no seu escritório. Eu não vou demorar muito a continuar a conversa, porque, puxa vida, vai faltar tempo aqui com certeza, né? Ô Giovanni, a gente estava falando de hobbies, né, antes do intervalo, né? E eu me lembrei de um que eu conheço bem, que é o teu gosto por carros antigos, né? Mas eu sei que também você tem um gosto também bastante interessante, que aqui em Criciúma me parece que é uma novidade, que é o Golf, que é algo que você gosta também, enfim, tênis, mas vamos começar aí pelos carros antigos. Isso é uma coisa que já tem há tempos contigo, esse gosto pelos carros antigos? Desde criança, desde criança. Desde criança eu já vinha, né, tendo essa admiração por automóveis. E como você bem colocou, o brasileiro é apaixonado por carros, né? E no meu caso, apaixonado por carros e também por carros antigos. Tem muita gente que gosta só de carro novo, né? Então eu gosto do novo também, né? E tenho, mas o carro antigo ele tem um glamour, ele tem um negócio que traz um passado, né, que a gente viveu, tem uma relação com o avô, tem uma relação com o pai, tem uma relação com o tio, tem uma admiração pelo carro do vizinho, tem uma série de coisas, né? Tem o carro que a gente gostava quando era criança. Então, tudo isso vincula a gente de uma forma emocional, né? O carro antigo é emoção, é cultura, né? É lazer, é família. Você tem várias coisas importantes no mundo do carro antigo. E geração também, você desenvolve amizades. Tenho amizades no Brasil inteiro por conta do carro antigo, por conta de participar de eventos. Já fui em eventos em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, em outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então nem se fala. E esse gosto por carro antigo nasceu lá ainda na tenra idade. E qual é o carro que você tem há mais tempo dos antigos? Esse é o xodó, né? É o meu primeiro carro. Eu comprei esse carro com 22 anos. Então ele está comigo aí há 26 anos, que é um Chevrolet Opala 1975. Chevrolet Opala. É um belo carro, né? Na época era o carro da família brasileira, né? Na década de 70. Aliás, ele começou a ser fabricado em 1969, né? E ele veio na linha de fabricação até 92. Então é um carro que serviu muita gente. Dificilmente você vai conversar com alguém que não teve, não andou ou não tem algum tipo de relação, né, nesse carro. Aqui nós temos só um clube, o Veteran Car Club. Dois? Veteran Car Club Criciúma e o Veteran Car Club Sul-Catarinense, na cidade, né? E tem muitos apreciadores? Eu conheço alguns colecionadores. Tem bastante, tem muitos. Vários. Muitas pessoas gostam, muitos têm também, e inclusive agora, final de semana, teve um encontro em São Paulo, né? Não tive a oportunidade de ir, mas é algo que está cada vez mais difundido, e o bacana é, como eu disse, como você envolve família, né? Então tem sempre geração nova chegando e os carros inclusive vão se renovando. Por quê? Quem era uma criança na década de 70, assim como eu, então tem mais uma afinidade, digamos assim, pelos carros daquela década de 70, 80, não é? Apesar de que a gente pode ter carro de outras décadas também, mas tem mais afinidade. E aí quem era criança na década de 90, a mesma coisa. Quem era criança na década de 40, então aprecia mais os carros daquela década de 40, né? Daquele momento que se vivia. Então é bacana porque isso vai renovando. E lógico, hoje você não vê mais tantos jovens assim, apreciadores de carros, né? Como antigamente, né? Que nós esperávamos chegar os 18 anos para tirar a carteira de motorista e já sabia dirigir, né? Já sabia dirigir há bastante tempo. Verdade. Eu já dirigia desde 12, 13, eu acho. Comecei a dirigir com 9 anos, aprendi a dirigir com 9 anos. Interessante que esses encontros de carros antigos levam muita gente, muitas famílias, né? Mesmo quem não tem carro antigo vai lá para ver, para observar, para conhecer, né? Então é muito legal. E o Golf, Giovanni, é uma coisa nova porque agora que eu estou ouvindo falar de Golf aqui em Criciúma, graças à Sociedade Recreativa Mantua, que é o maior clube de Santa Catarina, um dos maiores clubes do Brasil, que hoje tem gente praticando Golf, inclusive o Giovanni, né? Isso. Essa é uma situação nova para você? O Golf é um esporte que ele conecta a técnica, a concentração, né, a ligação, né, do psíquico
psíquico com o corpo, né? É algo que é muito bacana porque você precisa pensar, respirar, né? Colocar a força na quantidade certa. Então ele mexe com tudo, ele mexe com a inteligência, né? Com a tua forma de agir. Então foi algo que me chamou muito a atenção, imediatamente a Umampituba trazer, né, essa novidade, né? E imediatamente a gente já começou a praticar e já gostou bastante. E então hoje é um esporte que a gente pratica e admira muito e passou a entender, né, como que funciona o golfe. Não é muito comum, né? Porque é muito mais comum você começar a jogar bola com crianças na frente da sua casa, né, no pátio de casa, e uma bola e 3, 4 já dá um time, né? Mas o golfe é algo mais técnico, né? Então, não sendo tão comum, muitas pessoas não sabem, mas é um esporte fenomenal, é fantástico e eu indico. E o Umampituba nos proporciona isso aqui do lado de casa, dá para jogar todos os dias, né? Verdade. Falando em Umampituba, o Giovanni é diretor jurídico do Umampituba Isso, atualmente. hoje né? nós estamos na condição de diretor jurídico, né? Compomos uma diretoria maravilhosa que tem sido assim bastante pujante também, colocando em ideias práticas novas de gestão, né? Inclusive agora trazendo também um CEO, porque a gente vinha sempre tentando aprimorar, né? Fazer melhorias. E como eu costumo dizer na diretoria, no MAMP todo dia tem notícia boa. E mais uma notícia boa é essa evolução que a gente está tendo aí. E eu estou bastante feliz e sendo diretor e fazendo parte da família Umampituba. Às vésperas do centenário, né, Giovanni? Então, 99 anos comemorados agora, né? Em maio. 2024, né? 100 Nesse anos. último maio, em 2024, 100 anos de Umampituba, que está entre os top 10 do país. É um dos grandes clubes. Eu trabalhei muito tempo lá com programas de televisão, é um negócio extraordinário. E também, Giovanni, você teve uma passagem importante para você também, que você me dizia antes, que é ter feito parte do Rotary Clube Criciúma, né? Sim, eu fiz parte do Rotary e é outra coisa que a gente também se orgulha muito e eu sempre procurei, Dante, me dedicar para as instituições das quais eu faço parte. No caso do Umampituba, eu sou sócio do Umampituba há mais de 20 anos, então procurei dedicar o meu tempo da forma que eu posso, voluntariamente, fazendo parte da diretoria. Na UAB, né, a gente hoje é membro, né, do Tribunal de Ética e Disciplina na primeira turma, da UAB Santa Catarina, então é algo também que me agrada bastante. Então, no caso do Rotary, é uma outra forma de externalizar isso, é o desejo de a gente fazer coisas boas pelas pessoas, como você começou essa entrevista perguntando, né? Então, o Rotary é um clube de serviço, onde ele tenta criar meios, condições para gerar para a sociedade resultados positivos na forma que possa acontecer. E lá naquela época foi criado um banco de cadeira de rodas, né? Tiveram iniciativas, né, naquele momento e até hoje ainda tem, e admiro muito quem faz parte do Rotary porque se doa, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de ser presidente do Rotary Criciúma Oeste, onde tenho bastante orgulho, né, de fazer parte, né, naquele momento. E eu acho que todas as pessoas devem se importar com os outros e de alguma forma que possa, né, que está ao seu alcance, dar de si, né, como no Rotary a gente faz, dar o seu tempo, criar iniciativas para poder gerar bom resultado para a sociedade, para o mundo, né? E o Rotary, inclusive, erradicou a poliomielite, é um dos grandes feitos, né, que a gente também tem bastante orgulho também de participar de uma instituição dessa envergadura. A história dos Rotary Club no Brasil é sensacional, de tantas e tantas e tantas ações, né, como essa que foi destacada pelo Giovanni. Bom, Giovanni, eu quero abordar um outro assunto que eu estava lendo antes de vir para cá, um pouco sobre o direito digital, né, e a atuação dos advogados, e especialmente a sua atuação de uma forma muito legal, muito interessante, usar essas novas tecnologias hoje, não só para o seu trabalho, para resolver as questões que você tem que resolver, mas também hoje, né, usando para passar adiante o conteúdo diário seu, de conhecimento, de estudo, para outras pessoas que atuam na sua área, para outros colegas advogados. Eu queria que você falasse a esse respeito, Giovanni.
Ô Dante, como eu disse antes, o direito ele tem sofrido bastante mudanças, né? Mudanças emblemáticas. E o direito digital, né? E a digitalização do direito, ela trouxe condição de uma evolução muito acelerada e isso ficou muito mais evidente, como em todas as áreas, aí depois, né? Durante e depois da pandemia. Então, o que a gente tem feito é desfrutar da forma correta dessas mídias sociais para levar conhecimento. E antigamente o conhecimento era retido. Quem tinha conhecimento vendia muito caro, não é? E nós tivemos a felicidade de passar num processo evolutivo muito grande nesse sentido e que hoje, se você tem um conhecimento, você então deve doá-lo, né? Como assim? Se você falar na rede social acerca do assunto que você sabe, você está ajudando pessoas e está tendo um alcance enorme. E você pode usá-lo naturalmente para fins comerciais, para fins institucionais. Então, o que a gente faz? A experiência que nós temos, que nós adquirimos aí nesses mais de 20 anos na área jurídica, isso serve para alguma coisa. E você pensa, advogados precisam estudar todos os dias. Uma das formas de adquirir conhecimento é a leitura de livros, né? Que tem vários aqui. Né? Uma outra forma é você ouvir informações pelo rádio, ouvir podcasts. Né? Uma outra forma é você assistir vídeos, cursos, né? Telecursos. Né? Então, o que a gente tem feito é utilizar a rede social para levar para os nossos pares o conhecimento que nós adquirimos nesse tempo, a experiência que nós adquirimos nesse tempo, para fomentar, né, o desenvolvimento da área jurídica, né, passar a experiência que nós adquirimos com os erros que nós tivemos. Não há construção de conhecimento sem erro. O que tem que se preocupar é o que você faz com o erro. Né? Então, se você hoje for fazer uma sessão de design thinking, você vai passar pela prototipação, onde vai fazer parte desse momento o erro e o conserto. Então erre rápido, conserte rápido e faça acontecer rapidamente. Assim você faz, né, a coisa girar, a produtividade aumenta, mas o erro está ali. Então o que a gente está fazendo? Levando a nossa experiência, levando o nosso conhecimento, sabendo aquilo que a gente, né, coloca em prática todos os dias para os nossos pares. E com isso nós ajudamos a valorização da classe. Porque se todos os advogados tiverem o conhecimento a respeito dos temas que nós falamos, que no meu caso é precificação de honorários, é um tema recorrente em todos os escritórios de advocacia do mundo, a todo momento. Desde o início da carreira, quando você formou, né, pegou lá a carteira da OAB, está habilitado. A partir daquele momento você precisa saber fazer preço. E até o último dia de trabalho nessa área você vai precisar fazer isso também. Então eu digo sempre que se você não sabe fazer precificação do honorário, então esteja junto com quem sabe, porque você corre um risco de não ter o resultado por mais técnico, por mais capacitado, preparado que você seja. Né? Então o que a gente está fazendo na rede social é levar o conhecimento para os nossos colegas advogados e deixar um legado para a advocacia, de entregar de volta o que a advocacia nos deu. E com isso, certamente, muitos terão a oportunidade de aprender e ter bons resultados. Antigamente, Giovanni, os pais falavam para os filhos serem advogados, talvez pelo glamour, o advogado tal, resolveu tal questão, mas eu vejo que na tua pessoa especialmente, Giovanni, espero que também seja assim em todos, né? É uma paixão pelo direito, né? É uma coisa que é paixão mesmo, né? Eu acho que não tem. Isso, quando se faz por amor, acaba saindo muito melhor, né? O Dante, quando eu olho para você como profissional do rádio, né? E quando eu escuto as tuas narrações, né? As tuas locuções, eu vejo isso. Eu vejo o amor pela causa. Então nós trabalhamos em algo que nos faz feliz. Com isso vem as consequências. E as consequências são valorizações, reconhecimentos que a gente tem ao longo do caminho. Então, quando você faz aquilo que você ama, o resultado é inevitável. E eu costumo dizer, eu faço o que eu gosto e faria até de graça.
e ainda assim ganho para isso. Então, né, eu vejo que quando o profissional ele realmente é apaixonado pelo que faz, o resultado sempre sai muito bom, com muita qualidade. Então, essa é uma das mensagens que a gente pode deixar também, né? Na minha área, eu atuo porque eu sou apaixonado realmente por ela. E assim, todos os profissionais, não no direito, mas todos agindo assim, tendo esse ponto de vista, eu tenho certeza que a realização profissional e pessoal, ela é muito maior. Passar bons conteúdos e deixar um legado só pode fazer com que o mundo melhore, né? Porque as pessoas buscam conhecimento. Eu vejo no direito hoje tantos jovens advogados, né? Que certamente tem muito a aprender, porque não é só a universidade que ensina, é o dia a dia, é no trabalho, no dia a dia, com as experiências, né? Então essa experiência que você tem e esse desejo de passar adiante conteúdos, né? Isso é fundamental para quem está começando agora na advocacia. Sem dúvida. E a precificação, quando eu falo de precificação, Dante, eu escuto colegas iniciantes, numa fase intermediária e até experientes falarem que têm dúvidas em relação a isso, né? Porque é também uma técnica e isso não é ensinado na universidade. Por isso que eu falei, você precisa de um contador, precisa de um financeiro, precisa de um administrador, porque a técnica do direito é o que é ensinado e é para isso que nós somos preparados, né? Então, por isso que é um desafio realmente na advocacia falar sobre preço, porque na universidade não existe ensino, pelo menos até onde a gente frequentou não tinha. Hoje eu tenho dado palestra para universitários, então eu estou percebendo que as universidades, os gestores, os professores estão reconhecendo essa informação como uma informação de valor para que os estudantes saiam de lá melhores, né, mais capacitados, mais preparados para o mercado de trabalho. E a gestão na advocacia, a precificação na advocacia é essencial, é o que a gente ensina, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, nós fazemos isso no dia a dia e ensinamos. Então é a prática com a teoria, né? Juntando aí a experiência, a prática e a teoria, dá um resultado muito bom. Que bom. Gente, nós conversamos hoje com o advogado Giovanni Duarte Oliveira e é bom a gente ter essa oportunidade de ouvir, de poder passar através dos nossos entrevistados, no caso hoje o Giovanni, esse conhecimento todo, esse otimismo, entusiasmo, enfim, tanta coisa boa, né? Porque é preciso amar o que se faz, é preciso gostar das pessoas também para passar adiante. Giovanni, quero te agradecer muito por ter nos recebido aqui, a minha equipe, né? Eu, a Babi, o Ronald, foi uma conversa muito legal, tenho certeza que o nosso telespectador também gostou e a gente quer ter novas oportunidades de conversar contigo, isso certamente irá acontecer aí no futuro próximo. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória, pela sua história, que é uma história muito bonita, pela pessoa que você é. Foi uma honra para mim poder entrevistá-lo hoje aqui, né? Eu já fiz isso no rádio e às vezes abordando um determinado tema, mas hoje foi diferente, foi muito bom. Obrigado, Giovanni, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Dante, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer. Estamos aqui inteiramente à disposição para debater, seja o assunto que for. O importante é que a gente faça coisas boas, coisas de bom para as pessoas. Então, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Muito obrigado. Giovanni Duarte Oliveira, advogado, nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, a quem nós deixamos o nosso abraço e a toda a sua equipe, que é uma equipe fantástica realmente, que trabalha com o Giovanni aqui em seu escritório, no bairro São Cristóvão, aqui quase ao lado da Igreja Católica do bairro São Cristóvão. Assim a gente encerra mais um programa Dante Bragato Neto. O programa vai ao ar, o programa inédito, toda quinta-feira às 9 horas da noite, no canal 19.1, no HD digital, com reprise no domingo às 11 horas da manhã, e todos os programas, esse e todos os outros programas que fizemos, estão também no meu canal de YouTube, vá lá e se inscreva. Um abraço a todos, até o próximo programa, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.